Amém? A motivação, elas se esforçaram. E daí eu vou ler a palavra com vocês nessa noite. A palavra se encontra lá em Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14. Filipenses, capítulo de número 3, versos 12 a 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nessa noite: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Pai querido, por tudo que já foi feito, por tudo que já foi falado, explanado aqui nesta noite, pelos louvores, Senhor, alegres, que tocaram o nosso coração. Deus, pedimos, abençoa, continua abençoando, Senhor, cada um dos instrumentistas aqui se disponibilizaram a estar, meu Deus, trazendo os louvores com tanta unção, com tanta graça, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu agir e pelo teu cuidado sobre cada um de nós, e que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui nesta noite de forma especial. Abençoa, Senhor, a minha vida, usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, e que tão somente a tua vontade seja feita e seja explanada aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O tema é paternidade. Para ser bem sincero para vocês, a palavra que eu trouxe com esse tema eu preguei no domingo passado. E Deus mudou a palavra. Mas o tema continua sendo paternidade, porque nós vamos falar de alvo. E com relação ao quando você é pai terreno, uma coisa que é um objetivo do pai para com o filho é mostrar para o filho que existe um alvo que ele deve alcançar para ele ser bem-sucedido na sua vida. Amém? Eu, como pai, eu tento mostrar ao meu filho, que hoje tem 19 anos, e para minha filha, que hoje tem 9 anos, que ele tem um alvo a ser alcançado e o que ele deve fazer para alcançar este alvo. Porque o pai quer sempre o melhor para o seu filho. E assim é Deus. Se o pai terreno, que é falho, como eu sou, a gente se preocupa com isso. Imagina o nosso Pai Celestial, que é perfeito em graça e em amor. Ele quer o melhor ainda mais para os seus filhos. Então, Deus tem alvos para os seus filhos. E esses alvos são alvos físicos, materiais e espirituais. Porque Deus, ele não está preocupado somente com a sua vida espiritual, mas também com a sua vida material. Ele tem uma preocupação com isso também, porque ele te ama em qualquer instância que existe. Amém? Então ele tem essa preocupação com você. Então deixa eu te falar, Deus, ele quer nos mostrar, quer te colocar no coração de cada um de nós, que nós temos alvos a alcançar, e ele quer nos mostrar, através da vida do apóstolo Paulo, como vamos alcançar esses alvos. Amém? Veja bem, o apóstolo Paulo aqui no verso 12, ele vai dizer o seguinte, aleluia, ele diz o seguinte, não que eu tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou o apóstolo Paulo,
Eu sou o apóstolo Paulo. Para mim, Paulo é o homem assim, que Deus mais usou, é o maior escritor do Novo Testamento, é alguém modelo para nós seguirmos quanto cristãos. Ele está falando, eu sou o apóstolo Paulo, mas eu estou longe de ser perfeito, por isso eu tenho que perseverar em Cristo. Quer alcançar, meu irmão, o alvo que o Pai tem para você? Quer alcançar aquela coisa de ser bem sucedido diante de Deus? Faça o seguinte, olha, persevere em Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo, modelo, ele fala o seguinte, olha, Paulo, eu sou o apóstolo Paulo, mas eu estou longe de alcançar o alvo, eu estou longe de alcançar a perfeição que eu quero alcançar diante de Deus. Ok, eu estou fazendo a obra de Deus, mas eu tenho muito ainda para conquistar, então eu vou continuar buscando ao Senhor, eu vou perseverar em buscar, eu vou perseverar em buscar intimidade, eu vou perseverar em conhecer a vontade de Deus para a minha vida, eu vou perseverar em buscar os sonhos de Deus para mim. Sonhos, presta atenção, a gente tem dificuldade, uma dificuldade muito grande em sonhar. Eu vi uma palavra, nesses dias que eu estou aqui, em que o pastor fala justamente isso. Nós temos muita dificuldade em sonhar, em projetar. A gente é uma geração muito imediatista. E quando o sonho é algo de Deus para mim e para você, sonhe em Deus, meu irmão. Jovem, de 1 a 120 anos, todos vocês que estão aqui, sonhem, projetem, sabe? Sonhos projetem a sua vida. Daqui a 5 anos eu quero estar assim diante de Deus. Daqui a 10 anos eu quero estar em tal lugar, eu vou ser tal coisa. Sonhe, meu irmão, porque o sonho faz Deus mover a mão dele em nosso favor. Projete, não sobreviva. A gente é condicionado a sobreviver, Gesiel. A gente é condicionado, sabe a quê? Glória a Deus, tinha comida hoje, amanhã eu já não sei. Oh, glória a Deus, deu tudo certo. A gente está condicionado a sobreviver nesse mundo, quando Jesus não falou que vai nos dar sobrevida, Ele vai nos dar vida, e vida em abundância. Então viva, sonhe, projete. Mas eu estou muito velho para isso. Meu irmão, eu comecei o meu curso de Direito com 29 anos. Um idoso para começar um curso quase. E hoje eu sou advogado da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. E eu falo, meu Deus. E eu continuo sonhando. Não só na minha vida material, mas na minha vida espiritual. Sabe por quê? Porque quando você sonha os sonhos de Deus na sua vida espiritual, os sonhos de Deus na sua vida material, automaticamente vão se concretizar. Porque Ele vai falar com você. Sabe por quê? Porque você vai ter intimidade com esse pai. Porque o pai, ele tem uma certa dificuldade de falar com o filho quando o filho não tem intimidade com ele. Quanto mais intimidade você tem com o seu pai, mais liberdade você vai ter com o seu pai. Amém? E mais fácil vai ser você chegar, pai, seja o seu pai celestial ou o seu pai terrestre. Sabe? Vai ser mais fácil chegar, pai, eu estou com esse problema. E o pai conhece você porque ele tem intimidade com você. Então vamos lá, o princípio de tudo é, busque intimidade com Deus. O apóstolo Paulo tinha intimidade com Deus, ele buscava a Deus, ele estava ali querendo ouvir mais de Deus, querendo conhecer o coração de Deus cada vez mais profundamente, e ele falava, não, eu tenho que perseverar mais, eu quero mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que me aprofundar mais nesse rio de Deus. E o problema nosso é porque nós, o nosso problema reside que nós não somos impacientes, somos uma geração impaciente. Somos uma geração que não conseguimos passar por processos. Nós não conseguimos viver o processo. Nós não conseguimos sonhar e projetar coisas para 10 anos, porque a gente fala, 10 anos eu não sei nem se eu vou estar vivo até lá. Essa é a nossa palavra, a nossa mente condiciona o nosso sonho de acontecer na nossa vida. Está entendendo?
Então, Paulo, ele falou, olha, eu estou bem, está tudo certo, eu estou fazendo a obra de Deus, mas eu quero mais. E nós, por que nós, na nossa vida rasa que nós temos com Deus, muitas vezes, nós não achamos que está tudo bem? O problema é esse. E aí a gente não persevera, a gente não se aprofunda, a gente não se fortalece e a gente cai. Deixa eu falar, está sendo plantada uma grande semente aqui nessa noite. Só que essa semente, ela foi plantada, e agora cabe a cada um de vocês regar essa semente. A cada um de vocês cuidar dessa semente. A cada um de vocês fazer essa semente germinar, fazer essa semente nascer. E é o bastante? Não. Você vai ter que ver ela nascer, você vai ter que ver ela crescer, vai ter que ver ela dar flores e posteriormente frutos. Há um processo, tudo na sua vida e na minha vida é um processo. A nossa vida com Deus é um processo. Então viva o processo. Porque se plantar essa semente e a gente não cultivar essa semente no nosso coração, essa semente vai secar. E não é isso que é a vontade do nosso Pai Celeste. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, primeiro passo. Não estar acomodado com a nossa vida espiritual. Primeiro passo para a gente alcançar o alvo que o Pai tem para nós. Não sermos acomodados com a nossa vida espiritual. Sabe, Paulo, ele pregou com excelência em todo mundo conhecido até então. Ele foi para Roma, ele pregou em Roma, ele pregou na Grécia, ele pregou em todas as províncias do Império Romano até então conhecidas. Ele pregou, ele era o pregador dos gentios, então ele foi e pregou para todo mundo que não era judeu, na maioria das vezes. Amém? Então ele era o quê? Uma pessoa bem sucedida. Ele era uma pessoa que tinha frutos na sua vida, amém? Tinha uma posição espiritual, tinha postura espiritual, e ele podia falar, sabe o quê? Ele podia chegar e falar, tá bom, Senhor, tá bom, já preguei em todo mundo conhecido, Senhor, tá tudo certo, mas eu estou cansado, já fiz a minha parte, tá tudo certo. Qual foi a postura dele? A postura dele, meu irmão, foi, tá bom não, eu quero ir além, eu quero mais de Deus para a minha vida, eu quero mais de Deus, porque eu sei, sabe, porque Deus é uma fonte infindável de bênçãos para mim e para você. Deus é uma fonte que não tem fim, meu irmão, não tem essa coisa, não, eu vou conhecer Deus até o fim, não, Deus é infinito, irmão. Então prossiga em conhecer o Senhor com todo o seu coração, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe, essa postura é que nós temos que ter diante de Deus, porque como eu falei a priori, Deus, Ele tem grandes sonhos para mim e para você, como um pai que Ele tem sonhos melhores e muito maiores do que muitas vezes a gente projeta para nós, porque nós projetamos muitas vezes o hoje, mas não temos paciência para projetar o futuro, o amanhã e o depois e por aí vai, e o daqui a 10 anos, e o daqui a 20 anos, enfim, amém? Pega uma aguinha para mim, quem tiver aí, por favor. Segundo ponto, primeiro ponto, Paulo não era acomodado com a sua vida espiritual, entenderam? Amém. Segundo ponto, Paulo não estava preso no seu passado, mas avançava olhando para o futuro. Amém? Quem era Paulo? Paulo foi um jovem que aprendeu toda a lei judaica da melhor forma possível aos pés do principal fariseu ali, Gamaliel, que era um grande sábio da época. Então ele era experimentado ali tanto nas leis judaicas quanto nas línguas, né? Obrigado, Clarice. Benção. Só porque eu te dei a barra, né? Vai não, tá tranquilo. Então ele era alguém que era cidadão romano, era alguém muito influente na sua época, né? O jovem
Saulo, né, que depois se tornou Paulo. Mas quem ele era? Depois, com a sua cegueira religiosa, ele foi o principal perseguidor dos cristãos. Ele matava criança, ele matava mulheres, ele matava os homens, ele matava quem ele via pela frente e que não concordasse com a fé judaica. Então ele foi o maior perseguidor, um dos maiores perseguidores de cristãos da história. Matou e matou muita gente. O que eu quero dizer com isso? Ele não estava preso ao seu passado. Porque se ele tivesse preso ao seu passado, o seu futuro não ia ser o futuro que foi. O que eu quero dizer para você, jovem? O seu passado não tem o poder, ou não deve ter o poder, de determinar o seu futuro. Aquilo que às vezes falaram para você, que às vezes falam, né? Que você não dá certo, que não vai dar jeito, que já era, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Isso não pode determinar o seu futuro. Quem determina o seu futuro é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem tem o poder sobre o seu futuro é o Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, seu Pai que te ama de todo o coração. Aleluia! As palavras ditas a seu respeito, às vezes por alguém que talvez você ame, alguém que talvez você não esperasse, como diz lá, né? Um salmo de Davi que ele fala, né? Se fora alguém que fosse inimigo meu que me afligisse, ok, eu estaria preparado, mas era você, meu íntimo amigo, uma pessoa que eu jamais esperava isso. Talvez palavras de derrota que foram proferidas por pessoas que você nunca imaginava, travam a sua vida até hoje. Hoje Cristo quer te libertar disso. Hoje Cristo quer falar que você é uma nova criatura e que Ele tem o melhor para você. Hoje Cristo quer falar, olha só, olha o que eu fiz com Paulo. Ele era um matador de cristãos e ele se tornou um vaso escolhido que fez diferença na minha presença. Aleluia. Qualquer um que olhasse Paulo, como Ananias fez. Jesus apareceu ali para Paulo, Paulo ficou cego, né? Saulo ficou cego. E aí depois Jesus apareceu em uma visão a Ananias e falou, olha, vai lá na rua direita e procura por um tal Saulo, porque ele está orando. E Ananias falou, Senhor, mas Saulo é um perseguidor, é um matador de cristãos, esse homem não tem jeito, não é? Ei, não é você que determina isso, sou eu que determino, e ele é um vaso escolhido para a honra e glória do meu santo nome. Você é um vaso escolhido, você está aqui, meu irmão. O tanto de impedimento que teve, como foi falado, você está aqui, você é um vitorioso, e você era a pessoa certa para estar aqui para ouvir essa palavra nessa noite. Aleluia. O seu passado não tem o poder de determinar o seu futuro. Aleluia. Deus coloca um futuro novo diante de você. Rejeite toda palavra de maldição, toda palavra de derrota, porque Deus tem uma palavra de vitória para você. Aleluia. Deus diz para você, sabe o que, meu jovem? Eis que eu faço uma coisa nova. A partir de hoje, se você crê, essa semente que foi colocada na sua mão, é uma coisa nova que Deus vai fazer na sua vida. Você vai prosperar espiritualmente, você vai prosperar materialmente, você vai prosperar em Cristo Jesus, nosso Senhor, mas você tem que cultivar essa semente, presta atenção, essa parte é contigo, é a sua escolha, aleluia. Ele coloca à sua disposição o Espírito Santo, Ele coloca à sua disposição a paternidade dele para você, que talvez você não tenha experimentado ainda na plenitude essa paternidade. Deus é bom, e Ele te fala, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, jovem, diante das barreiras que vocês vão enfrentar, porque a juventude é um momento de barreiras, assim como uma maior idade tem outras barreiras que os jovens não enfrentam, mas os mais idosos enfrentam, há barreiras, mas presta atenção, você está numa corrida, e o Espírito Santo está com você, vai, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, continua, persevera em nome de Jesus,
Aleluia. Continua. Não desista. Aleluia. 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 Paulo, quantas vezes Paulo, até Pedro ficou, quando viu Paulo lá, Pedro ficou um pouco cabreiro com a situação. Diante dos judeus, vendo Paulo agora falando de Cristo, os judeus, você acha que os judeus ficaram como? Não, aquele cara? Não, aquele cara não. O quê? O Alan se converteu? Não, aquele cara ali, não. Não, é impossível. Quantas palavras de derrota Paulo não deve ter ouvido na sua caminhada? Mas Paulo era perseverante. O Senhor, como um Pai maravilhoso que Ele é, Ele nos chama para sermos perseverantes. Aleluia! No verso 14, aleluia, no relação a deixar tudo para trás, é o que Paulo falou no verso 13, olha o que ele fala no verso 13, primeiro. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço, ele esqueceu das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para os que estão diante de mim. Ele esqueceu aquele Paulo, aquele Saulo, aquele matador de cristãos. Não, eu não sou mais um matador de cristãos, eu já esqueci daquele homem, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. E no verso 14 ele vai falar o seguinte: olha, eu sou perseverante pelo seguinte, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele era perseverante, irmão, porque ele tinha um alvo. Fala, um alvo. Aleluia. Você tem que ter um alvo, um objetivo na sua vida. Porque senão a sua vida, você só deixa de estar igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vamos ver o que dá. E não é isso que Cristo tem para você. A sua vida tem que ter um alvo. Ou seja, tem que ter um objetivo. Amém? Qual era o alvo? Qual era o objetivo de Paulo? Espalhar o evangelho a toda criatura, para glorificar o Senhor que transformou a sua vida, que transformou ele de um matador de cristãos para um apóstolo amado. Ele sabia dessa transformação no seu coração, e ele falou, não importa, eu vou fazer de tudo, meu irmão, sabe por quê? Porque viver para mim é Cristo agora, e se eu morrer pregando o evangelho, morrer para mim é lucro, está entendendo? Então eu vou proclamar o evangelho, o meu objetivo, o meu motivo é proclamar o evangelho. E ele tinha também, meu irmão, ele tinha um alvo, que era um motivo, que era proclamar o evangelho, e ele tinha uma motivação. Qual é a motivação? Ele falou aqui, avançando para as coisas, aqui, prossigo para o alvo pelo prêmio. Eu tenho um alvo, mas eu também tenho um prêmio. As meninas aqui, embora nenhuma tenha acertado da maneira correta, tinham um alvo e tinha um prêmio, que a Clarice levou ali por aproximação. Com Cristo não tem aproximação não, tá, gente? É porque o pastor é misericordioso. Amém? Vamos lá. Então, ele tinha uma motivação. Motivação era o prêmio. Ou seja, ele tinha duas coisas: motivo e motivação. Mas não é a mesma coisa, pastor? Motivo e motivação? Não, são parecidos. São coisas parecidas, mas são coisas diferentes. O motivo é a razão pela qual você faz algo. E a motivação é o estímulo, é o incentivo pelo qual você faz algo. Por exemplo, o motivo de Paulo perseverar era espalhar o evangelho em todo o mundo conhecido. Esse era o motivo. E qual era a motivação? A motivação de Paulo era o prêmio, a coroa da vida. Amém? O motivo, talvez, das meninas virem aqui participar, foi até, como são amigas, uma zoar a outra, como eu falei. Mas há uma motivação, há um prêmio, que foi a barra de chocolate, amém? Há uma motivação, está entendendo? E deixa eu contar uma história minha para vocês. Quando eu era menino, está aqui, ainda bem que tem gente aqui que vai me dizer que é verdade isso, que senão você vai achar que é mentira.
Cara, eu era o melhor goleiro que eu já tinha visto jogar na vida. Alan fazia um gol e parecia final de Copa do Mundo. Eu era um ótimo goleiro. Não é para falar, não. Não parece, né, com esse físico atual. Mas era. Teve um jogo, teve um campeonato que eu participei de uns 15 jogos. Eu tomei um gol. Futebol de salão. Eu tomei um gol. Foi o gol da final. A gente foi vice-campeão. 1-0, perdemos. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Eu treinava muito, 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 muito. Por quê? Qual era o meu motivo? Eu gostava demais. E eu queria ser o melhor goleiro que já existiu na face da terra. Era o meu motivo. E qual era a minha motivação? Sabe qual era a minha motivação? Alegrar o coração do meu pai. Alegrar o coração do pai. Porque 300 mil vezes o meu pai chegava do trabalho e ficava treinando comigo 2, 3 horas. Eu tinha uma motivação absurda. Eu queria que as pessoas... Meu pai nem sempre podia me ver jogar, poucas vezes ele me viu jogar, na verdade. Mas eu queria que as pessoas chegassem para ele e falassem: rapaz, seu filho, eu nunca vi um cara igual a ele. Era a minha motivação. Motivo e motivação faz você ser vitorioso naquilo que você se propor a fazer. Se você tiver motivo e motivação diante do Senhor, nada te para. Nada te para. Você saqueia o inferno e o diabo é envergonhado através da sua vida. Não deixa nada te parar em Cristo. Não deixa nenhum... Sabe quantos impedimentos? Uns 30 impedimentos teve para esse culto acontecer. E a gente está aqui. Não deixa nada parar a obra de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Mas sabe o que é interessante? Que Deus sabia que eu tinha essa motivação gigantesca com meu pai. Ele sabia, ele conhecia o meu coração. E eu não conhecia o Senhor ainda. Isso foi com 15 anos. Eu conheci o Senhor com 18. Mas eu sempre, como a Ingrid falou, né? Eu sempre soube que Deus era o caminho. Minha avó, que era uma serva do Senhor, da qual eu dificilmente encontrarei, encontro poucos hoje igual a ela. Ela falava de Cristo demais para mim, e ela falava: filho, você vai continuar a obra que eu comecei. E ela não pôde me ver pastor, mas ela está me vendo. Então, mas eu com 15 anos bebia, dei trabalho para minha mãe, não parece, mas dei. Aliás, dos filhos eu fui o que mais dei trabalho. E eu com 15 anos, Deus falou comigo o seguinte: eu tinha sido campeão de tudo. Todos os jogos, assim, eu pegava todas as bolas, era difícil fazer um gol em mim. E eu alegre com isso, e meu pai feliz com isso, e Deus sabendo, ele falou o seguinte comigo. Ele falou o seguinte: olha só, está tudo certo. Ele falou: que bom, meu filho, que você se esforça tanto para agradar o seu pai terreno. E isso é agradável diante de mim. Mas aí depois ele me falou algo que tocou no meu coração, que foi o seguinte: mas por que você não se esforça na mesma proporção para agradar o seu Pai Celeste, se o prêmio que eu tenho para você é muito maior do que o que o seu Pai terreno pode te dar? Por que a gente se esforça, meu irmão, para conseguir uma boa carreira? Por que a gente se esforça tanto para ser bom em alguma coisa para os homens? Por que a gente se esforça tanto para tantas coisas? Não, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um bom salário, eu quero ser bom no meu instrumento, eu quero ser bom naquilo que eu gosto de fazer, eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor. Há alguma coisa errada nisso? Não, não há nada errado nisso, não. A questão não é isso. A questão é que se a gente dá 90% para a gente vencer na nossa vida terrena, e nós vamos vencer porque Deus é justo, mas nós demos só 10%
para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Quando a verdade, Deus está falando o seguinte: olha só, se você dedicar 100% do seu tempo e do seu suor à minha obra, o resto te é acrescentado. Está na palavra, Deus é fiel. Por que você se esforça tanto? Por que você se mata tanto? Por que você está morrendo de trabalhar, de correr atrás de tanta coisa? Se a minha palavra te diz que você tem que buscar primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Anderson, aí ele falou: então, Anderson, está tudo certo, mas olha só, busca a mesma dedicação que você tem para ser um bom goleiro, tenha para ser um bom filho de Deus, tenha também para ser um servo fiel ao Senhor, sabe? Porque, tudo bem, é bom você querer ter, meu irmão, é bom, é bênção, tá? Você querer ter um bom emprego, você ter uma boa família, é bênção as meninas disputarem aqui por um chocolate, é bênção, sabe? Mas isso não pode ser o principal na sua vida. O principal na sua vida não pode ser o seu trabalho. O principal na sua vida não pode ser melhor em alguma coisa para mostrar para os homens. O principal na sua vida não pode até mesmo ser a sua família. Porque o principal na sua vida tem que ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque quando o principal se torna Jesus, meu irmão, você vai ter luta? Vai. Mas você, ao mesmo tempo que você tem luta, você tem certeza de vitória. A luta você vai ter, tendo Cristo ou não, você tem luta. A diferença é que com Cristo você sabe que a luta vai te dar a vitória lá na frente. Então o principal, meu irmão, é ter Cristo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quer ter um bom emprego, quer ter uma boa família, quer ter paz em meio ao caos. Nós estamos vivendo um caos, está acabando, agora tem uma nova cepa, sei lá, um trem lá que está vindo da África lá, mas a gente tem que ficar em paz, sabe por quê? Porque quando a gente prioriza Cristo, a gente tem paz. Quando a gente prioriza Cristo na nossa vida, a gente tem paz. Aleluia. Uma coisa que eu falei inicialmente, tudo que está sendo plantado aqui, ele tem que ser cultivado. Tem que ser cultivado. Sabe por quê? Aleluia. Porque a vida com Cristo, ela não é uma corrida de 100 metros. Não é um tiro curto que você vai dar, que você vai correr e chegar no final. A vida com Cristo, ela requer constância. A vida jovem requer constância, equilíbrio, constância, manutenção, você se manter ali, amém? Requer constância, aleluia, porque a vida com Cristo não é uma vida que não é, como eu falei, uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é ali ó, o maratonista ele ganha uma corrida, ele vai mantendo um ritmo, de modo a não perder tanta energia, a não ficar tão cansado, até ele conseguir vencer, até ele chegar ao final, amém? Assim é a vida com Cristo. A vida com Cristo, meu irmão, presta atenção, o mundo, o que o mundo nos ensina? O mundo nos ensina o seguinte: você tem que ser o primeiro, você tem que ser o melhor, você está na selva de pedra, você tem que correr, você tem que ser melhor que todo mundo, você tem que ser maior que todo mundo, você tem que ser o cara naquilo que você faz. Isso é o que o mundo prega. Você tem que ser o primeiro, sempre. Aleluia. Mas a vida com Cristo não é sobre ganhar, irmão. Presta atenção nisso. A vida com Cristo não é sobre ganhar. A vida com Cristo não é sobre chegar em primeiro. A vida com Cristo é sobre chegar. Não é primeiro, é sobre chegar. Não é sobre ganhar, é sobre chegar. Está entendendo isso? Vocês estão entendendo? A vida com Cristo é sobre constância e sobre perseverança. A vida com Cristo não é sobre como começa, é sobre como termina. Não importa como começa, não importa
Porque o Anderson é pastor e eu estou lá, está tão longe isso para mim. Não é sobre como começa, onde você está na sua atual caminhada espiritual. É sim, a postura que você vai ter daqui para frente, de cultivar essa semente que está sendo plantada aqui nessa noite. É sobre, porque um dia eu tomei a decisão de cultivar essa semente. Essa semente estava no meu coração há muito tempo, mas eu não regava ela, eu não molhava ela, eu não ia nos cultos, eu não ouvia a palavra. Eu ia e depois saía. Eu ia para o culto e pensava, Deus vai me abençoar e não vai acontecer nada comigo quando eu sair. Eu ia para as boates. Eu não regava, eu não cultivava a presença de Deus na minha vida. Então é isso, cultive. É sobre constância, é sobre perseverança. Não é sobre como começa, é sobre como termina. Amém? A vida com Cristo, meu irmão, aleluia, não é sobre ganhar ou perder. É sobre se dispor. É se colocar à disposição do Senhor para que Ele faça a vontade e o querer dEle na sua vida. É se colocar à disposição da obra de Deus, ainda que você não saiba fazer nada. Eu não sei pregar, eu não sei cantar. Meu irmão, um copo d'água que você trouxer para alguém, isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque com Cristo, sabe como é que funciona? Não é quem se aproxima mais do alvo, mas ganha todos que se dispuseram a buscar o alvo. Está vendo? O prêmio é para todos. Com Cristo é assim. Com o homem não é assim, mas com Cristo o prêmio é para todos. Todos que chegarem no final vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. E isso é lindo, porque você não precisa pisar em ninguém, meu irmão. Você não precisa se mostrar melhor do que ninguém. Você precisa estar junto com o irmão, servir de suporte para o irmão. O irmão está caído e você ir lá e segurar e vamos embora, nós dois juntos, que a gente vai chegar junto lá. Não é você chegar primeiro e falar: olha, eu salvei 1000 almas. Não importa quantas almas você salvou, importa que você chegou, irmão. Importa que você chegou. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos que se dispuserem a fazer a obra de Deus vão ganhar o prêmio. E não é um chocolate que acaba amanhã, mas é vida eterna com Deus. E é algo que não tem preço. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra. O Pai tem o melhor para nós. Busque os alvos do Pai para a sua vida. Busque a vontade do Pai para a sua vida. E saiba que o Pai está do seu lado. Não falando que você tem que ser o melhor, mas falar: olha lá o alvo, meu filho, é lá que você tem que ir, vamos junto, vamos lá. E no meio do caminho você vai encontrar irmãos, e você vai ser um suporte para esses irmãos, e você vai levar, vai todo mundo chegar junto, e todo mundo vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, porque essa é a vontade do Senhor como Pai para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de